Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Marcos Coutinho e este é o canal Exponencial. No vídeo de hoje abordarei o assunto Limites no Infinito, resolvendo exercícios retirados do livro Cálculo, volume 1, do Howard Entwistle. Os materiais usados nesta aula podem ser adquiridos pelos links disponíveis na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Agora chega de enrolação e vamos aos estudos. Teorema do limite de x tendendo ao infinito. Se n é um número inteiro positivo, então o limite de 1 dividido por x na n com x tendendo a menos infinito é igual ao limite de 1 sobre x na n com x tendendo a mais infinito, que é igual a zero. Bizu dos limites de funções racionais para x tendendo a mais ou menos infinito. O limite de x tendendo a mais ou menos infinito de uma função racional coincide com o comportamento do termo de maior grau do numerador dividido pelo termo de maior grau do denominador. Agora vamos aos exercícios. Exemplo 7. Limite de 3x mais 5 dividido por 6x menos 8 com x tendendo a mais infinito. Aplicando o bizu dos limites racionais para x tendendo a mais infinito, cairemos no limite de 3x dividido por 6x com x tendendo a mais infinito. Realizando as simplificações necessárias, encontraremos o limite de 1/2 com x tendendo a mais infinito. Aplicando a propriedade do limite de uma função constante, teremos que o limite é igual ao meio. Sendo assim, limite de 3x mais 5 dividido por 6x menos 8 com x tendendo a mais infinito é igual a 1/2. Se esse vídeo está te ajudando, me ajude também, deixando um like e se inscrevendo no canal. Após se inscrever no canal, deixe um e-mail aqui nos comentários para ter acesso ao PDF dessa aula. Exemplo 8a. Limite de 4x² menos x dividido por 2x³ menos 5 com x tendendo a menos infinito. Aplicando o bizu dos limites racionais para x tendendo a mais ou menos infinito, encontraremos o limite de 4x² dividido por 2x³ com x tendendo a menos infinito. Simplificando a função equivalente e aplicando a propriedade do limite do produto, para retirarmos a constante de dentro do limite, teremos a seguinte expressão: 2 que multiplica o limite de 1 sobre x³ com x tendendo a menos infinito. Usando o teorema do limite para x tendendo a mais ou menos infinito, encontramos zero como resposta. Sendo assim, o limite dado será igual a zero. Exemplo 8b. Limite de 5x³ menos 2x² mais 1 dividido por 1 menos 3x com x tendendo a mais infinito. Aplicando o bizu dos limites racionais para x tendendo a mais ou menos infinito, encontramos a expressão limite de 5x³ dividido por menos 3x com x tendendo a mais infinito. Após realizar a simplificação dos x e retirar as constantes para fora do limite, encontraremos a expressão menos 5/3 vezes limite de x² com x tendendo a mais infinito. Ao aplicarmos o limite, encontramos menos infinito como solução. Então, a resposta do exercício dado será menos infinito. Exercício 9 do capítulo 1.3. Limite de 1 mais 2x menos 3x² com x tendendo a mais infinito. Use o bizu do limite para x tendendo ao infinito e aplique o limite na expressão resultante.
encontramos que o limite decresce sem cotas, ou seja, ele tende a menos infinito. Então, solução, limite é igual a menos infinito. Exercício 10 do capítulo 1.3, limite de 2x ao cubo menos 100x mais 5, com x tendendo a mais infinito. Use o bizu do limite para x tendendo a mais infinito e encontramos o limite de 2x ao cubo com x tendendo a mais infinito. Ao aplicar o limite na expressão resultante, encontramos que o limite cresce sem cotas, ou seja, ele tende a mais infinito. Então, solução do exercício, o limite tende a mais infinito. Exercício 13 do capítulo 1.3, limite de 3x mais 1 dividido por 2x menos 5, com x tendendo a mais infinito. Use o bizu do limite de funções racionais tendendo ao infinito e encontraremos a expressão limite de 3x dividido por 2x com x tendendo a mais infinito. Realizando os cancelamentos necessários, encontraremos o limite igual a 3 meios. Sendo assim, solução, o limite é igual a 3 meios. Exercício 14 do capítulo 1.3, limite de 5x ao quadrado menos 4x dividido por 2x ao quadrado mais 3 com x tendendo a mais infinito. Use o bizu do limite de funções racionais no infinito e encontre a expressão limite de 5x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado com x tendendo a mais infinito. Realizando os cancelamentos necessários, encontramos que o limite é igual a 5 meios. Sendo assim, solução, limite é igual a 5 meios. Exercício 15 do capítulo 1.3, limite de 3 dividido por y mais 4, com y tendendo a menos infinito. Use o bizu do limite de funções racionais no infinito e encontre a expressão limite de 3 dividido por y, com y tendendo a menos infinito. Passe o 3 para fora do limite e aplique o teorema de x tendendo a mais ou menos infinito e encontre o limite igual a zero. Sendo assim, o resultado é limite igual a zero. Exercício 20 do capítulo 1.3, limite de 5 menos 2t ao cubo dividido por t ao quadrado mais 1, com t tendendo a menos infinito. Aplicando o bizu do limite racional no infinito, encontramos a expressão limite de menos 2t ao cubo dividido por t ao quadrado com t tendendo a menos infinito. Fazendo as simplificações necessárias e aplicando o limite na função resultante, encontramos o limite tendendo ao infinito. Sendo assim, o limite da função dada tende a mais infinito. Bem, meus amigos, esse vídeo termina aqui. Se essa aula te ajudou, me ajude também se inscrevendo no canal. Você também pode ajudar financeiramente o canal com um Pix de qualquer valor para mvrcoutinho@gmail.com. O canal Exponencial se despede aqui, desejando bons estudos a todos.